Fala aí, amigos, como vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E para o dia 22 eu trago esses 4 jogos aí que eu vou começar a trabalhar a partir de 1 hora da tarde. E o último jogo vai ser o do Colo-Colo na Libertadores. Estão lembrados? Quem pegou o green aí no Colo-Colo comigo aí nos 5+5 escanteios, naquela partida que teve o encerramento logo antes de acabar o jogo. O Colo-Colo fez os 6 escanteios logo no primeiro tempo. E vamos aí trabalhar aí nesse dia, no dia 22. Eu não operei no dia 21 porque eu tive um problema, não consegui operar e mandar as apostas lá no Telegram. Então, digamos assim, eu não fiz nenhuma aposta no dia 21. Se você me acompanhou lá no Telegram, eu não mandei entrada nenhuma, foi porque eu tive um problema e não consegui. Mas olhando aqui rapidamente, eu vi que o Leeds fez o Race 5, o Portsmouth também fez o Race 5 e não deu certo nas apostas aí do Al Nassr e do Al Hilal, mas eu não cheguei a ver. Eu acho que eles fizeram sim escanteio aí depois dos 38 minutos do primeiro tempo. Então quem operou, quem seguiu as minhas dicas aí, em cada contexto teve green aí, beleza? Não pode se emocionar e achar que já vai dar o green só porque tanto time tem uma quantidade de escanteio, o outro concede. Não, tem que ver o contexto, se o time favorito está perdendo ou empatando. Nem todas as equipes fazem escanteios quando estão ganhando o jogo. Uma prova disso foi o Leeds. O Leeds ele ganhou aí de 6-0, não foi? E mesmo assim fez 5 escanteios primeiro que o adversário. O Portsmouth também fez um escanteio só no primeiro tempo e depois ele foi lá e fez o Race 5 e fez 6 escanteios. Então quem entrou pré-live no 5.5 e no Race 5 teve o green, só para dar uma satisfação aí para vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aí o que eu vou fazer. Aqui no Rio de Janeiro tá caindo uma chuvinha, tá um frio, e eu vou mostrar aí para vocês o que eu vou fazer em cada jogo. Já começando aí explicando para vocês o que eu vou fazer no jogo do Damac versus o Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Eu vou ficar ligado aí na escalação do Al Nassr antes de começar o jogo, porque eles vão ter um jogo importante aí na Champions da Ásia. E o primeiro jogo ele foi 1-1, então muito provavelmente eles podem aí fazer uma poupar os jogadores. Porém, eles vão ter que aproveitar que o Al Hilal empatou o jogo no dia 21. Então, eles precisam diminuir essa diferença. Então, eu vou aí esperar ver o que eles vão fazer. Mas, independentemente disso, o Al Nassr ele é mais ofensivo jogando fora de casa do que em casa. Ele tem uma média aí de 7.4 escanteios cobrados, porém poucos gols no primeiro tempo. Isso é bom para gente que vai apostar aí nos escanteios, beleza? Já o Damac ele tá no meio para frente, né? Perdão, no meio para trás da parte de baixo da tabela, e em todos os confrontos diretos ele perdeu para o Al Nassr. Isso é interessante. A média de escanteios marcados do Damac ele é relativamente baixa, é 3.7, porém a cedida ela chega aí a 5.2, então eu gostei dessa informação. A média total das equipes passa de 10.5, sendo o Al Nassr mais responsável aí pelos escanteios cobrados. Então, se o Al Nassr ficar na frente do resultado, não tem para que você ficar mexendo nos escanteios aí, beleza? O que eu vou fazer aqui nesse jogo? Olha que dado importante a gente tem que extrair sempre antes de começar a fazer apostas ao vivo. Temos que ter informações do pré-live. O Damac ele tem uma média de escanteios dos 38 minutos do primeiro tempo de 1.4 e o Al Nassr ele tem uma média de 1.7 de escanteios marcados após os 38 minutos do primeiro tempo. Ou seja, dos 38 minutos até os 45, eles possuem essa média. E dos últimos 13 jogos, em 10 jogos, tiveram escanteios nessa faixa de tempos em ambas as equipes. Então, olha só que dado importante, beleza? Mas presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Vai depender sempre do contexto. O favorito, que é o Al Nassr, ele precisa estar empatando ou perdendo o jogo para que a gente possa fazer essa aposta. Então, só a estatística não vale. Você tem que entender o contexto do jogo. Tem que saber se o favorito ele está perdendo ou empatando, se ele está tendo pressão aí no jogo, nesse momento do jogo, beleza? Então, eu, com as minhas ferramentas, consigo acompanhar isso. E um dos motivos de eu compartilhar o meu conhecimento é ajudar vocês
a entenderem um pouco melhor como funciona o mercado de escanteio. É esse o ponto, beleza? Vocês estão entendendo, amigos? Se essa análise aí, se essa explicação foi relevante para você, deixa o seu like para ajudar um amigo aí. Por isso que eu vou entrar nesse mercado, se o mercado permitir, no escanteio asiático mais um. Se você ainda não sabe fazer essa aposta, também deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo explicando como faz essa aposta. E e se o Al Nassr ele estiver perdendo, eu vou chegar aqui, ó, Al Nassr primeiro a marcar 5 ou 7 escanteios. Mas é só se ele perder, se ele estiver perdendo o primeiro tempo. Eu vou esperar um pouquinho porque ele pode empatar logo em seguida. Então o segredo do mercado é também saber a hora que você vai entrar no mercado. Não é só porque ele tomou um gol que você tem que ir lá no desespero e fazer o race logo. Tem que esperar para ver se ele vai empatar. Ainda mais o Al Nassr, que é uma equipe de qualidade, beleza? Vocês entenderam aí? Então vamos para o próximo jogo. Eu vou lá para o jogo da Lokomotiva Zagreb do Šibenik, é a HNL da Croácia. Como eu falei aí nos vídeos anteriores, não são todas as ligas que eu trabalho, mas eu gosto de trabalhar com algumas equipes de ligas específicas, que é o caso do Lokomotiva Zagreb, e vocês vão entender o porquê. Lembrando que lá na Croácia tem o Lokomotiva Zagreb e tem o Dinamo de Zagreb. O que eu vou fazer é o Lokomotiva Zagreb, e esse jogo vai começar a partir das 2h15. O Lokomotiva ele precisa muito fugir da zona do rebaixamento e afundar mais o Šibenik, porque o Šibenik está lá na zona do rebaixamento. O Lokomotiva ele possui uma boa média de escanteios cobrados, que é de 6,3 escanteios marcados, e dos últimos 10 jogos ele só não marcou em 3 oportunidades 5 ou mais escanteios. Já o Šibenik é lanterna da competição, com média aí de 3,5 escanteios cobrados, mas de cedidos ele chega aí a 6,7. E a média total dos escanteios das duas equipes é 9,8. Sobre a aposta que eu vou fazer, eu vou explicar. O Lokomotiva ele possui a média de 1,1 escanteios cobrados depois dos 38 minutos do primeiro tempo. E contra o Šibenik, né, confronto direto, no último confronto ele fez 3 escanteios nessa faixa dos 38 aos 45. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Já o Šibenik ele tem uma média aí de 0,8 escanteios. Então eu não quero depender aí do Šibenik para pegar essa aposta. Dos 38 aos 45 minutos do primeiro tempo, até depois dos 35, abre a linha aí do escanteio mais um asiático, que é o seguinte: se tiver um escanteio é reembolso, se tiver 2 é green. Então é essa aposta que eu vou fazer aí no Lokomotiva Zagreb, tá? Mais de um escanteio asiático no primeiro tempo. E se o Lokomotiva estiver atrás do resultado, aqui ó, eu vou pegar o Lokomotiva Race 5. Aqui ó, já tá 1,57. Então é isso aí que eu vou fazer, beleza? É essa aposta aí, são 2 apostas a depender do contexto. O próximo jogo vai ser do Derry City, lá na Irlanda. Como eu falei, eu não trabalho com todas as ligas, mas tem times que eu trabalho em algumas ligas, e é da Premier Division aí da Irlanda, o Derry City versus os Sligo Rovers. Esse jogo vai começar às 15h45, e falando sobre um pouco do Derry, o Derry ele está em 7º lugar na liga, ele precisa marcar pontos para se afastar da zona do rebaixamento do playoff e lutar para conseguir uma vaga aí na Conference League, porque a Irlanda, só o campeão ele tem acesso à Champions League, e os dois últimos, né, o segundo e o terceiro colocado, vão para a Conference League, não tem Liga Europa aí na Premier da Irlanda. Olha, o Derry, falando sobre ele tem uma incrível média de 7,2 escanteios cobrados em casa. Já o Sligo, ele é o lanterna da competição, como eu falei, e se ele continuar sendo o lanterna, ele vai ser rebaixado diretamente sem passar pelo playoff do rebaixamento. O penúltimo colocado aí dessa liga, ele passa pelo playoff. Já o último não, ele é rebaixado diretamente. A média cedida do Sligo é 7,8. Olha que média absurda de escanteio concedido o Sligo ele tem. Ele é, digamos, o saco de pancada da liga.
E a média total das equipes aí, juntando as duas, é 11,3. Para uma liga da Irlanda, eu acho uma média bem legal, tá? O que eu vou fazer aqui nessa aposta? O Derry dos últimos 10 jogos, ó, presta atenção nesse dado. O Derry dos últimos 10 jogos perdeu 7 primeiro tempo, entenderam? E ele só ganhou um primeiro tempo. Então, no confronto direto contra os Sligo Rovers, ele perdeu também os 2 primeiros tempos e marcou 9 e 10 escanteios. Então, preste atenção. Ele perde o primeiro tempo e por causa dele perder o primeiro tempo, ele vai para cima, não consegue empatar e faz o escanteio. Essa aqui vai ser a mecânica das apostas. E dos últimos 10 jogos, ele ganhou todos os escanteios de quantidade contra os seus adversários. Mas também devido a ele sempre perder o primeiro tempo, ele vai lá, tenta empatar, não consegue e faz aí os escanteios. Então, por isso, eu vou pegar o Race 5 ao vivo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Derry, a linha dele tá 6,5. É possível até que ele faça aqui os 7 escanteios da partida, mas eu tô mais confiante que o Derry faça os 5 primeiros escanteios da partida. Eu vou esperar aí valorizar. Até mesmo se o jogo ele tiver 0-0 e essa odd aqui chegar a 1,72, eu vou pegar o race aí do Derry. Só que se ele tiver aberto o placar, coisa que vai ser muito difícil, porque ele tá capenga aí das pernas para abrir o placar, né? Aí sim eu não vou fazer nada. Mas se ele estiver empatando ou perdendo, eu vou pegar o race 5. Se ele estiver empatando e se ele estiver perdendo, o race 7. Valeu? São as duas apostas e essa eu considero a melhor aposta do dia. Derry City, Race 5 ao vivo, pagando aí 1,72. E o Colo-Colo, né? Colo-Colo é um time aí que tem me trazido alegrias e para quem tem me acompanhado também, vamos fazer uma aposta aí no Colo-Colo, beleza? Aqui eu tenho uma aposta pré-live para vocês, tá? Então, falando aí sobre o Colo-Colo, ele é muito forte nos escanteios, com média de 7,5 escanteios cobrados em casa. E no último jogo ele fez, olha só, no último jogo ele fez 16 escanteios. Mas é claro que foi um adversário aí mais acessível que o Racing, mas contra o próprio Racing no último confronto direto, jogando em casa, claro, ele fez 8 escanteios, mas perdeu de 3-0. Então, muito provavelmente ele fez essa quantidade de escanteios porque ele empatou o primeiro tempo aí de 0-0 e tomou uma tamancada do Racing dentro de casa de 3 e ficou atacando e não fez um golzinho sequer. Já o Racing aí, ele é o atual campeão da Sul-Americana, tá batendo em todo mundo aí, quem tá acompanhando aí a Libertadores e a Sul-Americana e os jogos aí das ligas da América do Sul, tá entendendo o que eu tô falando. Aí nos últimos 3 jogos que o Racing jogou fora de casa, ele ganhou o primeiro tempo, isso é muito bom. E ele fez 8 e 3 escanteios, respectivamente. Então ele, além de bater nos adversários, também está marcando escanteio. É um time muito forte, marca escanteio, tem uma média aí de 5,8 escanteios marcados fora de casa. É uma boa média para uma equipe sul-americana que joga fora de casa, presta atenção. A média total aí desse time, dos dois times na verdade, é 13,3. É uma média muito alta e eu tenho 2 apostas aí nesse jogo para passar para vocês. Uma eu já até fiz, que é aqui, ó. Escanteio do time Colo-Colo para fazer 5 escanteios na partida. Tá pagando aí 1,80. Aqui não é race, aqui é escanteio do time, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou subir aqui, ó. Escanteios do time, tá vendo? Só o Colo-Colo terminar o jogo com 5 escanteios da nosso green. Aqui, ó, 4,5. A melhor casa de aposta para você fazer aposta pré-live de escanteio é a Bet365. Ao vivo é a Betano e a Superbet. Valeu? Mas pré-live a Bet365 ela é campeã. E para uma aposta aí de cobertura, eu pretendo também fazer essa aposta. Eu vou pegar aqui, ó. Opa, escanteio asiático total. Tá, já tá 9 aqui, ó. Que beleza, tá 9, mas eu vou esperar descer para 8. Como eu disse, as equipes sul-americanas, elas jogam futebol diferente do que as europeias. Elas normalmente tendem a esquentar o jogo
aí logo depois do meio pro final do primeiro tempo, né? E quando essa linha descer para 8, eu vou fazer uma aposta aí de cobertura, porque o Racing ele é totalmente capaz de marcar também muitos escanteios, valeu? Então, se você gostou desse conteúdo, se eu tenho ajudado você aí nas análises, nas apostas, deixa seu like para ajudar um amigo e vamos para cima. Aposte com consciência, com responsabilidade e sempre no contexto. Não fique emocionado para fazer apostas. É um dia pelo outro e um trabalho de longo prazo, valeu? E vou deixar também um bilhetinho, um bilhete simples, tá? Só uma duplinha aí, não é bingo. Até o último bingo não bateu, eu dei uma olhada aí. Bingo não é considerado red, isso também se der green também não vou considerar, porque bingo é bingo. Mas o bilhetinho, os bilhetinhos que eu tenho mandado tem batido aí bastante e vou deixar lá no Insta também, valeu? Um grande abraço para todo mundo e vamos para cima com mais um dia de apostas. Fui!